Tá, pessoal, vamos resolver aqui a questão 7, beleza? Sem muita enrolação. Essa questão aqui trata sobre ponteiros, tá? Mas afinal, o que é um ponteiro? Ponteiro é uma forma da gente fazer uma manipulação em uma variável direto pelos seus endereços de memória, né? Então, um ponteiro é justamente isso, ele vai apontar, né, para o endereço de memória de uma variável, né, e qualquer coisa que aconteça no endereço de memória da variável, em questão de valor, será implicado também na variável, tá? Como assim? Aqui eu declarei duas variáveis, x e y, né, ou melhor, o exercício declarou, né, x começando com 10 e y começando com 5. Declaramos aqui dois ponteiros, tá? Tem que ser especificado que é do tipo inteiro, tá, pessoal? Porque o jeito que a gente armazena valores em uma memória e o jeito que a gente acessa os valores na memória diferencia de char, inteiro, float e double, entendeu? O jeito que a gente vai interpretar o que está armazenado lá nos bits é diferente para cada tipo de dado. Por exemplo, o inteiro, né, tem um bit que representa o sinal, né, 1 para negativo, 0 para positivo, e o resto dos bits representa o número em si. Tá? O float, por exemplo, eu tenho um bit que representa o sinal, né, assim como o inteiro, porém eu tenho uma faixa de bits que representa o expoente ou a posição do ponto flutuante, beleza? O resto é o número em si. O double da mesma forma, só que ele é mais preciso, ou seja, ele tem mais bits para representar a posição do ponto flutuante, porque ele é mais preciso, não é à toa que ele é até maior em capacidade de armazenamento, né, do que o float. Por exemplo, o float pode ocupar 4 bytes, enquanto o double ocupa 8, entendeu? Geralmente é o dobro. Beleza? Depende muito da arquitetura do computador. E o char, né, ele geralmente é associado a 1 byte, né, e a forma que a gente lê esse char é diferente, baseado ele é baseado na tabela ASCII. Uma determinada sequência de bits lá representa uma letra, um número, um caractere especial. Beleza? Então a gente tem que especificar que tipo de dado que a gente está lendo lá no endereço de memória ou armazenando no endereço de memória. E isso é especificado usando ponteiros quando a gente passa que a gente está criando um ponteiro de inteiro. Beleza? Até porque a gente vai trabalhar com dados inteiros aqui. Certo? E como é que eu sei que esse cara é um inteiro? Porque eu coloquei um asterisco na frente, tá vendo? Um inteiro também tem um identificador, que é a mesma coisa que uma variável tem. Identificador é um nome, tá? Por exemplo, essa aqui o nome dela é x, essa aqui é y. Esse ponteiro tem o identificador ptr1 e esse identificador desse ponteiro é o ptr2, tá? O que diferencia isso daqui disso daqui, né? Porque isso aqui é uma variável, isso aqui é o ponteiro, é justamente esse asterisco na frente. E aqui eu estou passando que o ponteiro ptr1 ele vai receber o endereço de memória de x, que ele é representado por esse comercial aqui. Tá? E da mesma forma, o ptr2 recebe o endereço de memória do y. E o que essa lógica aqui faz? É uma lógica simples, que simplesmente troca o valor do que tem no ptr1 pelo que tem no ptr2. E isso implica no valor das variáveis que estão sendo associadas por esses ponteiros. Beleza? Aqui, por exemplo, o ptr1, nesse momento, está valendo 10, certo? Quando ele recebe o valor dele mesmo, que é 10, mais o valor de ptr2, que é 5, ele passa a valer 15. Né? O ptr2 vai receber o valor de ptr1, que nesse momento vale 15, menos o seu valor, que nesse momento vale 5. Então, o ptr2 vai passar a ser 10. E aqui o ptr1, que nesse momento vale 15, menos o valor de ptr2, que passou a ser 10, se torna 5. Então é uma troca de valores das variáveis, né? O melhor dos ponteiros. Só que isso também implica nas variáveis. Porque lembra que eu falei para vocês que o que acontece com um ponteiro implica na variável que ele está se associando, né? O endereço de memória da variável que a gente recebeu por aqui. Então, o que aconteceu com esses ponteiros aqui alterou o conteúdo dessas variáveis, beleza? E quando a gente pede para imprimir o valor da variável, esse aqui passou a ser 5 e esse aqui passou a ser 10. Porque é justamente as instruções que os ponteiros faz. Então, se eu der um F5 aqui, né, eu até dei o F5 aqui para debugar, mas eu quero só rodar o código. Se eu der o F5 aqui, vocês vão ver
que é justamente o que eu falei para vocês. Ele só trocou o valor de 5 com o valor de 10, né? Ou melhor, o valor da variável x passou a ser 5 e o valor da variável y passou a ser 10. Vocês podem ver aqui que até trocou os valores. Beleza? E debugando o código, vocês vão entender isso melhor. Tá? Aqui. Então vamos rodar o código aqui. Instrução passo a passo, então x passou a ser 10 e o y passou a ser 5. Declarei os dois ponteiros, beleza? E disse que o ponteiro 1 recebe o endereço de memória da variável x e o 2 o endereço de memória da variável y. Vocês podem ver aqui, ó, que isso daqui ele é o endereço de memória da variável x. E esse daqui ele é o endereço de memória da variável y, é esse número doidão mesmo, porque é o endereço referente à memória RAM. Lá, né, numa célula que foi armazenado o valor, certo? E ou melhor, o conjunto de células, né? E esse aqui é o valor que tem nesse endereço de memória. O valor que tem nesse endereço de memória é 10 e o valor que tem nesse endereço de memória é 5. Quando eu faço o processo de troca das variáveis, executando passo a passo aqui, vocês vão ver, né, que esse endereço de memória passou a valer 5 e esse endereço de memória passou a valer 10. E como essas variáveis aqui possuem esses endereços de memória, o valor delas também mudou. Então aqui, quando a gente imprime, a gente vê justamente o valor trocado. Beleza, pessoal? Então é isso sobre a resolução dessa questão. Ela foi mais breve que outras, porém, ela também é importante. Porque esse termo de ponteiros não é só isso. Não é, beleza, entendi, show de bola. Vocês vão ter que praticar isso daqui, porque trabalhar com ponteiros é o que deixa o C tão mais complexo do que outras linguagens. Python não tem esses conceitos, né? Na verdade, você tem a opção, né, de deixar com que o Python se encarregue sozinho de trabalhar com endereçamento de memória. Você nem precisa especificar tipo. Ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, então ele meio que tipa só de você criar uma variável, né? Existem as formas de você trabalhar tipando Python, né? Mas enfim, o C ele traz esses recursos de manipulação de memória que outras linguagens não têm, né? E isso que deixa ele como sendo uma linguagem muito poderosa para uso de hardware, porque a gente pode trabalhar diretamente na memória, né? Então por isso que ele é tão rápido comparado a outras tecnologias, que faz diversas abstrações para trabalhar na memória. C não. A gente tem a opção de mexer diretamente na memória, tá? É isso que diferencia o C de muita outra tecnologia. O C++ também tem essas possibilidades, porque o C++ a gente sabe que é uma expansão de C, tá? Quer aprofundar nesse assunto aqui? Usa aquele recurso lá que eu mostrei para vocês, o W3S. Lá ele dá uma introdução sobre o assunto, né? Mas dificilmente, tipo assim, no mercado corporativo você vai chegar a fazer esse tipo de coisa, tá? Tem ferramentas melhores aí, como o próprio Python, igual eu falei para vocês, que abstrai esse conhecimento, né, e economiza na hora de fazer o processo de desenvolvimento de alguma coisa, beleza? Mas fica como uma curiosidade aí para quem tem interesse em explorar esse mundo. Fechou?